estou aqui com o meu querido amigo Haroldinho Matos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso novo projeto, né, Alex? Isso aí. Durante a pandemia, eu e Haroldinho, mais Jorge Bittar, a gente se envolveu com a produção de algumas músicas, e isso animou a gente para a gente fazer um projeto de música autoral, né? Nós estamos lançando nessa semana as músicas, os 4 clipes, na verdade, dessas 4 músicas. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre essas músicas, sobre essa produção. Esse projeto que a gente está fazendo, ele chama, o projeto chama, não vai ter banda, não vai ter nome de banda, é Haroldo Matos e Clausen. E o projeto chama Estação Central. O Estação Central, a ideia, a gente fez umas fotos muito bacanas no metrô, né, Haroldo? Muito legais. Poxa. Enquanto nós estamos falando aqui, vai aparecer essas fotos. A gente, cara, foi uma coisa, tem até que pedir, agradecer ao meu amigo Sérgio Coelho, que mobilizou o presidente do metrô, que mandou um auxiliar dele lá. Foi uma simpatia, né? Foi, o cara auxiliar muito bacana, ajudou pra caramba. Não sei se a gente aqui em Brasília a gente não tem essa coisa do trem, né? Mas fora o metrô, mas quando tem uma estação central, especialmente nas cidades da Europa que eu já visitei e tal, tudo parte dessa estação, né? Vai para todos os lugares. Então a estação central é de onde partem todas as ideias, por isso que eu achei legal o nome. Muito legal. Né? Assim, é o ponto de partida de todas as ideias. A gente está começando com essas 4 músicas, mas o Haroldinho e eu temos a ambição de fazer todo um trabalho autoral com músicas dele também. O Haroldinho tem todas essas músicas que vocês vão conhecer a partir dessa semana, que nós estamos divulgando, tem muito do arranjo do Haroldinho, né? São composições, as músicas são todas minhas, mas as letras não são todas. Tem uma que é uma parceria, eu vou falar delas individualmente, e também a gente vai falar da produção dos clipes, que foram muito legais. Então, essa primeira música, vou falar um pouquinho agora das músicas, né? A primeira música que a gente gravou, já ainda na pandemia e tudo, foi Manhãs e Tardes de Minas. A letra é de um poeta amigo meu, e eu falei para ele que eu queria fazer uma música sobre Minas, e ele falou, eu tenho um poema bonito sobre Minas, e ele me mandou o poema e eu musiquei, fiz até umas intervenções na lógica da letra, do poema, e ele autorizou, que facilitou, né? Porque tem essa dificuldade, às vezes quando a gente recebe uma letra pronta, a gente não pode mexer nela, é muito difícil, né? Encaixar na música, né? Você tem que... Aí a música às vezes fica prejudicada, porque não tem uma métrica que a gente pode respeitar e tal. Sim. Mas eu achei que ficou bem bacana. E a ideia dessa música era deixar um chorus bem grande para o Haroldinho no final fazer a mágica dele, né? E aconteceu que quando o Haroldinho gravou 5 guitarras. A gente tinha que escolher entre 5 guitarras, eu e Jorge. O Jorge que é o produtor, eu estava só dando ali o pitaco, mas quem ia escolher na verdade era o Jorge. A gente começou a escutar, vamos escutar a primeira. Pum, mas essa aqui ficou, isso aqui tá legal demais, pô. Então, segura essa aí. Vamos escutar a outra. Mas essa aqui tem essa parte aqui, pô. Vamos ver a outra. Aí quando a gente ouviu as 5, todas estavam muito legais. E aí nós optamos por uma coisa... Falei, cara, vamos botar essas guitarras para tocarem juntas. E a gente botou as 5 guitarras para tocar junto. E aí, certamente você não fez isso intencionalmente, mas ficou uma coisa muito legal. Elas começaram a conversar. Tinha hora que elas conversavam e tinha hora que elas faziam uma... uníssono e ainda faziam vozes também.
Às vezes a impressão que você tinha é que você tinha tocado mais ou menos a mesma intenção, só que uma segunda voz. Uma segunda voz e tal. Então, quando a gente começou, então falamos, vamos enfrentar esse solo. E nós passamos uma madrugada inteirinha. Isso aí dá trabalho pra caramba. Putz. A gente mexido nessa gravação, nesse solo, foi muito legal. E o resultado final é muito bacana. E o clipe a gente gravou em várias situações de gravação. E eu acho que ficou bem iluminado, bem bacana. Essa gravação, essa filmagem e a gravação também das 4 músicas é o que eu mais gosto de ouvir ela por causa acho que dá uma sensação de que está acontecendo ali, né? Por mais que seja uma gravação sobreposta sim, à música, tá gostoso assim de ver, porque parece que tem tá orgânico assim, orgânico. né? E Não a gente ficou aquela coisa falsa, né? E a O bateria. ambiente está muito bonito assim, todo muito bem montado. E a bateria, a gravação da bateria, que foi o Pedro Mamed, a gente Ficou sensacional. nesse disco a gente tem alguns convidados. Nessa gravação tem o Nando Lima, que eu chamei para fazer o contrabaixo, uma surpresa porque ficou muito legal o trabalho do Nando no baixo, e a bateria do Pedrinho, do Pedro Mamed. E a gente foi pro Rio, eu fui pro Rio gravar essa bateria lá com ele, e eu filmei na hora da gravação. Então esse é ao vivo mesmo. Quando você vê o clipe, a bateria, aquilo que você está vendo ali é o que foi gravado. É o que foi gravado mesmo. Ficou bonito. E ficou muito bacana. Ficou porque ele se entendeu muito com a intenção da música, e no final com a guitarra ele vai crescendo junto com a guitarra. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Ficou muito legal, um craque. O Pedrinho, meu parceiro, meu irmão, e tudo que eu faço tem que ter um dedo dele. É a pena que ele mora no Rio, a gente não consegue fazer as coisas juntos, porque a gente estava fazendo isso aqui juntos, né? E então, essa primeira música, acho que é isso, não tenho muito mais o que falar. Então, essas músicas são 4 músicas, né? 2 delas a gente fez aqui, com arranjos aqui, né? Quando a gente ainda tinha o trabalho que a gente fazia antes. Tem muita a mão do Haroldinho nessas músicas. Em todo esse trabalho tem muita música a mão do Haroldo, porque se você quer convidar, se você quer tocar com um músico como o Haroldinho, não adianta, ele vai ter a marca dele, e é isso aí, né, Rodex? Porque a gente também tem essa coisa de trabalhar mesmo assim junto, né? Porque quando você contrata pessoas e você pede para executar alguma coisa que já está elaborada, eu nem sirvo para isso, né? Não é nem a sua onda, isso quer dizer, não é a minha onda, porque eu não tenho essa prática na minha vida, né? Não tenho também uma leitura boa e tal, para você chegar para mim, mostrar uma coisa para fazer. Claro que não necessariamente precisa ser feito com base na leitura. Você pode fazer um trabalho como acompanhante, o cara te mostra o que ele quer e você vai lá e faz, claro. Tira. Mas nunca foi assim o meu forte. Eu sempre fui focado em música autoral, sempre quis trabalhar com música ligado a uma produção própria, né? Apesar de estar sempre tocando com os amigos, tocando nos lugares, fazendo participações, eventos, shows e tudo, né? Mas assim, quando é você, quando as suas coisas tem que ter a sua marca, né? Por isso que eu acho que a gente até sugeria a você que a gente, a partir desse trabalho, dessas 4 músicas que você está lançando agora, que a gente também sentasse junto para fazer alguma coisa juntos. Claro, que a gente não fez ainda. Para selar. Isso é verdade. Essa nossa relação, a nossa amizade. É verdade. E deixar registrado algum trabalho que a gente produzisse juntos. Eu acho que a partir dessas 4 músicas que você está lançando, vão surgir outras coisas, claro, muito bacanas. E aí na hora do clipe, eu resolvi fazer uma coisa, vocês vão poder assistir no clipe, que nós escolhemos uma jornalista atriz, amiga minha, e a gente resolveu filmar uma cena que seria, a cena é muito simples, ela chegando em casa, tomando um vinho, ela está muito triste porque ela brigou com o namorado ou com o companheiro, então ela está triste. Vai embora, me deixa aqui, não é hora
chega em casa e começa a beber. Só que chega uma hora ela se desespera. Ela está desesperada no final da noite. Começa a lembrar que não tem mais jeito, ou que, enfim. Aí, só que o clipe a gente filmou essa sequência. Ela chegando em casa, mas na hora de colocar no clipe começa já ela no desespero. E toda a filmagem é backwards, né? É tudo voltando aquela coisa ao contrário. Então o carro está andando para trás, ela está se movimentando para trás, ela está fumando, a fumaça retorna para ela, né? E o clipe começa com ela desesperada e termina com ela chegando em casa. Acho que ficou muito legal, ficou bem... É o único clipe mesmo. Sim. Dessas 4 músicas, o único que é clipe. Feito mesmo, né? Feito, que eu não tô tocando, que eu não tô cantando, que não tem nenhum músico e tal. Que é só é a cena mesmo. A historinha é esse, do Quando Deu em Nada. E voltando um pouquinho no Som das Areias, a melodia é do Pedro. O Pedro fez, Pedro Mamed, ele mandou uma melodia para mim. Tinha esquecido disso, essa música não é minha, é do Pedro. Ele mandou, sentou no piano, olha que bonito, e mandou uma melodia para mim. E eu tenho uma música do Milton que eu adoro, chama Ponta de Areia, né? E não tem nada a ver com o Som das Areias, não tem nada a ver com Ponta de Areia. A letra é completamente diferente, não trata do mesmo assunto. Ponta de Areia fala sobre uma estrada de ferro que liga Minas ao mar, que ligava Minas ao mar. E essa estrada acabou. E essa é a história sobre essa antiga estrada de trem. E Ponta de Areia e Som das Areias é um canto, mas eu sempre quando eu vi quando a gente canta ela no outro trabalho que eu tenho, em Ponta de Areia, e eu sempre me remetia a um lugar, o final desse. Aí é sobre o final, sobre esse ponto de areia. Sim. Sabe? Que me parecia sempre um lugar meio triste, mas ao mesmo tempo um lugar seguro, sabe? Eu viajei nesse ponto da areia, né? Nessa praia. Para fazer a letra. Para fazer a letra. Atravessamos o deserto e foi tão longo. Tente esquecer o tempo que não nos amamos. Vem ficar comigo nessa ponta de areia, onde o sol não queima, onde o mar bate nas pedras, onde o som vem das areias, o som vem das areias. E a última música desse nosso trabalho, o Haroldinho tem menos participação nessa música, é a música mais diferente. A gente vai fazer para os shows, claro, né? Arranjos completamente diferentes que foram feitos para... Né? Não tem jeito. Não vai ser a mesma coisa. Mas essa música é a música mais estranha desse trabalho. Porque ela não tem nada a ver com o que eu... E tem a ver... é uma viagem muito doida. Eu não sei se você lembra, Aldinho, daquele tal de Lázaro. Aquele assassino lá, maluco. Sim. Quando ele vai... Tem uma perseguição brutal. E ele é morto com 60 tiros.
Mas foram dados os que pegaram nele, que não pegou nele, mais de 200 tiros. Ele foi brutalmente executado. Não dá para você contemporizar o horror que é o sujeito. O sujeito era um assassino frio e extremamente perigoso. Mas a violência que foi empregada para matar ele, ela se igualou à estupidez. Para variar, né? É. Isso acontece muito. A estupidez. O pessoal perde, assim. A estupidez dessa matança, né? E aí eu lembrei, eu gosto muito de uma escritora chamada Clarice Lispector. Tem entrevistas Muito legais dela. Muito legais. E uma dessas entrevistas, ela fala de um texto que chama 13 Tiros, que é sobre um sujeito da época dela, um Lázaro da época dela, o cara chamava Mineirinho. Esse Mineirinho, ele tá fugido da polícia, e a polícia finalmente acha ele se entrega, mesmo assim leva 13 tiros e morre. Ele era tão terrível proporcionalmente como é o Lázaro, mas ele se entregou e mesmo assim ele foi morto. E isso abalou muito ela. E no texto dela que ela escreve, os textos dela são malucos, né? Então começa o texto falando, ela conversando com a empregada dela sobre o acontecido. Ela escrevia um diário, ela escrevia uma matéria no jornal diário, ela tinha uma coluna no jornal, e ela vai fazer essa matéria sobre escrever esse texto sobre o Mineirinho. E o texto é uma conversa com a empregada. E no meio da conversa, ela viaja no texto, né? E começa a falar sobre cada tiro que ele levou. O primeiro tiro, ela se sentiu desse jeito, no segundo, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no 10º, no 11º, no 12º, no terceiro. E esse é o texto. Cada sentimento dela. Depois ela vai dar uma entrevista, que tem na internet, e ela completa esse texto dizendo que a última bala, não está no texto isso, é ela. O que ela quer dizer com tudo isso? Que a polícia está aí para atender ao nosso sono. Ela fala isso, sabe? E eu guardei essas partes da entrevista e partes dessa lógica das balas, sabe? Então, quando aconteceu a história do Lázaro, esse texto está na minha cabeça há muito tempo. Quando acontece a história do Lázaro, essa música é para o Lázaro. Então, essa música é sobre isso. E a gente foi fazer um clipe, nessa hora o Dinho não estava, a gente foi num lugar muito sensacional. Chama a Galeria Olhos de Águia, lá em Taguatinga. Um lugar muito doido, de um amigo meu, queridíssimo, Ivaldo Cavalcante. E o Ivaldo, ele forneceu para mim, ele tem um projeto, ele é fotógrafo lá, é uma galeria de fotografia. Só que tem fotografias de guerra, fotografia de fotojornalismo muito impactantes, muito legal. Ele faz projetos culturais e leva essas... É um negócio fora do eixo aqui do plano, né? Mas é sensacional. Galeria... A gente tem que ir lá, hoje você tem que ir lá. A gente tem que se apresentar lá. Você vai ficar... É muito legal lá. Vamos conhecer. Vamos, eu quero tocar lá, pra você ver que o lugar é... No vídeo, quando a gente já está falando, vai estar mostrando as imagens desse lugar. E ele me cedeu também as imagens. Ele fotografou, ele fez umas fotos que ganhou um prêmio internacional. Ele foi receber esse prêmio do rei e da rainha da Espanha. E é um prêmio sobre fotos de violência, sobre fotos de penitenciária. E essas fotos, e sobre repressão policial e tal. E ele me cedeu essas fotos. Eu acho que o resultado dessa música, que eu acho que ainda vai ficar muito mais legal quando tiver a sua guitarra, porque a gente fez uma guitarra muito simples, só uma base de guitarra, mas ela pede uma coisa pesada de rock and roll, assim, sabe? Ao mesmo tempo tem uma coisa de hip hop que não é a minha onda, de jeito nenhum. Mostrei pro Gog essa música, sabe? O Gog fez uma cara feia pra mim.
falou, pô, mas isso aí não é rap, né, velho? Não tem nada a ver. Isso aí é tal. Eu todo feliz com o meu hip hop de branco. E ele já me cortou na raiz, já falou, pô, não é classe, pô. Eu falei, não, tá bom, beleza, deixa pra lá. Não, realmente não era a intenção, é só porque eu acho que o hip hop tem essa coisa de denúncia, né? Eu chamo a atenção. No 11º, me sinto derradeiro, eu sou a bala. Eu sou a bala. Eu sou a bala. Eu sou a bala. A bala, eu sou a bala. A gente está aqui hoje no domingo à noite, essa gravação está sendo feita no domingo à noite. E essas gravações que nós estamos falando são gravações que foram feitas com o nosso recurso próprio, com a nosso investimento pessoal. E nós estamos lançando pela janela, que a gente faz lançamento pela janela. Ou seja, é como for lançar uma música nova, você abre a janela e lança ela. Né? Mas lança por uma internet, por um mar de coisas e tal. Se fosse para muitas pessoas conhecerem, teria que ter um puta investimento. Né? E o que motiva a gente, para finalizar esse nosso bate-papo, o que motiva a gente não só a fazer o que a gente já fez e continuar fazendo isso, eu acho, se você concorda comigo, é que o grande barato de quem é artista, isso é muito valorizado, incrível que pareça, depois que o cara morre, sei lá, às vezes no caso, mas é a dedicação à arte. A gente faz arte porque a gente precisa fazer. Existencialmente. Você estava falando da Clarice Lispector, né? E eu lendo textos dela, mesmo vendo a entrevista dela, aquela cabeça muito né? Intensa, né? Que ela tinha, assim. Eu não sei se eu consigo entender as coisas que eu leio, assim, mas eu acho mais importante do que entender é sentir. É sentir. Compreender pode ser uma questão de tempo. E às vezes até num outro momento pode ser até que você compreenda uma coisa, você acha que a coisa, de repente você vai conversar com a pessoa que escreveu, de repente ela é outra história. Tinha uma outra intenção, mas isso pouco importa. Eu acho que o que importa é você sentir as coisas que você vê. Deixar sentir, em vez de ficar calculando, né? Sentir. Porque tudo que você for ler, que você for assistir um bom filme, uma boa música que você vai ouvir, mais importante do que tudo é sentir. Verdade. Então, eu acho que a gente consegue dosar isso bem. Eu acho que essa talvez seja a coincidência e a coisa que nos une, eu e Haroldinho, é que a gente tem as nossas atividades financeiras e profissionais para a gente manter a nossa vida minimamente confortável e com alguma dignidade, né? Mas a gente gosta mesmo. Se a gente pudesse, a gente só fazia isso aqui que nós estamos fazendo. Aventura musical. A gente ia só tocar, a gente ia só viver de arte, eu ia só fazer exposição de arte, de ter fotografia. Possibilidade do ócio para poder fazer. Para poder criar, né? Para viver do ócio criativo, né? Esse é o nosso objetivo com tudo isso. Então eu espero que vocês gostem dessas. São 4 músicas e assim que a gente estiver preparado, reorganizado a banda e as gravações vão aparecer novas gravações e novas músicas, certamente, desse trabalho nosso. E ano que vem, em 2025, a gente vai estar preparado e animado para esse retorno autoral
né? Botar esse troço na praça. Botar esse troço na praça com qualidade, alegria e dedicação. Valeu, amigos. Obrigado, Rodex. Valeu. Até a próxima.